Ministro Fux, nós temos uma ação penal, da qual Vossa Excelência é relator, com sustentação oral, e que chama, então, a julgamento. Trata-se da ação penal 596, que procede do Pará. A revisora é a eminente ministra Rosa Weber. O autor é o Ministério Público Eleitoral e o réu José Benedito Priante Júnior. Falará pelo réu o doutor José Rolenberg Leite Neto, oportunamente, mas se quiser já pode se aproximar da tribuna. Então, Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, está com a palavra para o relatório. Senhor presidente, não obstante tratar-se de uma ação penal, ela é extremamente simples, porquanto ela versa sobre um delito segundo o qual a parte denunciada teria fixado uma pintura em propriedade particular contendo uma propaganda eleitoral. Teria sido intimada para apagar aquela propaganda eleitoral e não apagara. Sucede que o Ministério Público, através das suas diligências, verificou que a intimação não fora infáciem, de sorte que não se poderia extrair de uma eventual inatividade, que também não houve, qualquer elemento subjetivo do tipo, e, portanto, pleiteou a absolvição do réu. Esse é o relatório. Então, está com a palavra o doutor José Rolenberg Leite Neto, pelo prazo regulamentar. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, minha intervenção será tão breve quanto foi o relatório do eminente relator, ministro Luiz Fux, apenas para acentuar por minha voz um aspecto desde sempre referido na ação penal por meu constituinte. Meu constituinte jamais desobedeceu qualquer ordem da Justiça Eleitoral. Nunca, em momento algum, em oportunidade alguma, foi intenção sua ou foi comportamento seu descumprir comandos emanados da Justiça Especializada Eleitoral. O que se sucedeu em concreto foi que as comunicações para a retirada de uma determinada pintura de um muro, vejam Vossas Excelências a insignificância do fato que alçou conhecimento nesta Suprema Corte. A pintura feita em um muro foi comunicada aos seus advogados, como é do feitio da Justiça Eleitoral em eleições estaduais, como era na espécie, a de 2006, na qual meu constituinte concorria ao governo paraense. Procuração registrada em cartório, seus patronos foram cientificados da ordem judicial, que foi cumprida, em que pese não tê-lo sido feita comprovadamente no prazo de 24 horas. Então, não havendo conduta sua, não havendo comportamento seu, nem omissão relevante sua, roga José Benito Priante Júnior, por minha voz, a sua absolvição por não ter sido praticado fato típico, antijurídico e culpável. É o requerimento que respeitosamente e brevemente faz a esta Suprema Corte. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra, ou devolvo a palavra ao eminente Luiz Fux. Senhor presidente, agradeço ao Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes, representantes da magistratura e de outras classes do segmento judicial. Senhor presidente, tanto quanto foi alegado na tribuna, foi também reafirmado pelo Ministério Público. O ato de comunicação não foi pessoal, a parte não tomou conhecimento do que deveria ter feito e, a fortiori, não houve dolo, não houve comprovação do dolo. Então, eu assento que o crime de desobediência previsto no artigo 347 aperfeiçoa-se com a verificação de que o agente agiu impulsionado por dolo, ou seja, consciente da ilegalidade do ato. Aí trago aqui a doutrina penal sobre a desobediência. A notificação expedida para que o acusado cumprisse a ordem judicial foi recebida por terceiros e não foi informado ao juízo eleitoral que o réu tivesse retirado a propaganda irregular, o que ensejou a denúncia. Mas as provas produzidas não demonstraram o dolo, com o revés. O contexto probatório que surge dos autos indica que ele não teve ciência da determinação judicial. O acusador possui o ônus primeiro de provar o dolo do agente na prática do ato, e tanto isso é uma imposição que o próprio Ministério Público pleiteou a absolvição
do acusado. A jurisprudência desta Corte é no sentido que a configuração desse delito, tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral, pressupõe a existência de dolo, sem o qual a conduta descrita no preceito primário de incriminação torna-se atípica e, portanto, eu proponho ao egrégio plenário a improcedência do pedido da ação penal para absolver o acusado pela atipicidade do fato. Ministra Rosa Weber, está de acordo? Eu estou de acordo, senhor presidente. Nada mais precisa ser dito, porque já foi, né, colocado com precisão pelo ministro relator e o próprio Ministério Público requereu a absolvição. A minha convicção é exatamente a mesma, ausente prova de dolo. Pois não. Consulto plenário, não há divergência. Então, absolver o réu, considerando, acompanhando o voto do relator, assentando a atipicidade da conduta. No artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. Então, acrescentamos agora, como oportunamente lembra e está consignado no voto do relator, que a absolvição se deu com fundamento no artigo 386.3 do Código de Processo Penal. Esse é o resultado tomado à unanimidade.